Bom, gente, começando a gravação da aula, então, aula de movimento circular do dia 13 de agosto, né, nossa sexta-feira 13. E o seguinte, essa aula, então, eu estou gravando, vou botar no SIGA depois, eu preciso esperar a plataforma me enviar o vídeo, eu faço download e boto no YouTube, que eu acho que fica mais fácil de pegar depois, tá? Então, pode demorar um pouquinho, mas provavelmente hoje à tarde já está lá. E é o seguinte, quem está aqui presente na aula, eu vou receber do Google Meeting uma lista de todos vocês que são presentes. Botem o horário de entrada, o horário de saídas, vem tudo. Vem lá um relatório da participação. Até o chat eu recebo depois. Mas aí o que acontece? Então a frequência de vocês vai estar computada. Não precisa se preocupar, não. Se ocorrer de lá no final do bimestre, quando eu lanço aquela planilha com os trabalhos que eu recebi ou não, no dia 13 de agosto tiver falta, você está aqui, você não precisa nem justificar, só falou, professor, eu estava lá, tá? Se eu duvidar, e eu não vou fazer isso, eu tenho um vídeo para ver, entendeu? Aí é trabalho meu, eu que errei, eu que vou atrás. Então só faz isso. Agora, se você não está presente, essa aula vai ter duas partes. Deixa eu explicar como vai ser a aula e explicar para quem está vendo a gravação. Por que duas partes? Eu vou dar aula agora no tempo da aula normal. Eu separei aqui uma revisão de movimento circular e os exercícios. De exercício, gente, eu pego um monte, preparo o material e vou para a aula. E aí eu vou fazendo devagar, eu não sou de correr para fazer exercício, e vejo qual que dá tempo de fazer. O que não deu tempo de fazer, eu vou gravar. Sim, ô Gabi, a frequência já está para mim. Eu já vou receber, assim que eu acabar aqui, o Google Meet me manda o relatório com o seu nome lá, tá bom? O que pode acontecer é de alguém ter um apelido ou um nome diferente aqui, eu não reconhecer na chamada, eu lanço falta, depois a pessoa me fala, ah, professor, eu sou fulano de tal, tá? Aí eu vou lá e lanço. Mas pode ficar tranquilo, que vai ter presença. Bom, então eu estava falando o seguinte, então a aula vai ser isso, eu vou fazer alguns exercícios que não der tempo de fazer, eu gravo a resolução depois e coloco no SIGA também. Então no dia de hoje vão ter dois vídeos, parte 1 e parte 2. A parte 1 é essa, a parte 2, o que não deu para fazer na aula eu gravo depois. E é só exercício. Então se você está muito enrolado com um monte de disciplina, e fala, não vai dar tempo, ai meu Deus, pode deixar para depois, não tem problema não. Não tem matéria nessa parte 2, só resolução de exercício. Claro que esse só é entre aspas, que ajuda muito você ver o professor resolver exercício. Agora, para quem está vendo a gravação, no final dessa parte 2, não dessa aula síncrona, da outra gravação, vai ter o exercício de frequência para 13 de agosto, é o exercício 14. Então, quem não está aqui agora tem que me mandar o exercício 14. Quem está aqui, eu recomendo fazer o 14, mas não precisa tirar foto, mandar e-mail, nada disso, tá? Faz só para praticar mesmo. O objetivo maior do exercício é a prática. A frequência eu aproveitei. Eu faria isso em sala de aula também, teria um exercício por semana, mas já que eu tenho que fazer chamada, eu aproveitei essa minha prática para poder fazer a presença. Então é isso, tá? Vou começar aqui então. Deixa eu ver quantos alunos tem, já tem um número razoável. Quem entrou depois, bom dia, novamente. Está aqui na sala 9B. Ah, eu vou passar vocês para o lado. Só explicar um detalhe, que às vezes você pode ficar meio assustado. Eu dou aula, aqui está meu monitor, está na minha frente aqui, só que eu fico olhando para o lado. É porque eu tenho um monitor mais antigo aqui do lado, eu jogo vocês para lá, porque aí eu consigo ver o chat. Se eu ficar só na apresentação, vocês vão escrever lá e eu não vou ler nada. Então toda hora eu olho para lá, tá? Eu estou justamente vendo o que vocês estão escrevendo. Então se tiver alguma dúvida, pode falar à vontade, pode me interromper a hora que quiser, mas se quiser escrever também, eu tenho acesso tranquilo aqui ao nosso bate-papo. Só minimizar ali. Então vamos lá, movimento circular, né? Aula 9B, é a primeira parte. E é o seguinte, relembrar rápido a aula passada, isso porque teve um problema no vídeo, então é a obrigação minha fazer essa revisão. O movimento circular, gente, é todo movimento que desenvolve, que percorre uma trajetória de raio constante. Como assim? Tem trajetória na física,
igual a gente viu o lançamento horizontal, né? Você joga um corpo para frente. Quando você joga um corpo para frente, ele vai andar com velocidade constante para frente e acelerar para baixo, por causa da gravidade. Então ele desenha no ar ali, ele faz uma trajetória que é uma parábola. Algo mais ou menos assim. Essa parábola, ela não é um pedaço da circunferência. Uma parábola, ela tem uma curvatura variável. Isso quer dizer o quê? Ela não tem um raio constante. O que a gente está estudando agora, que é o movimento circular uniforme, né? O MCU, ele tem uma trajetória que tem um raio constante. Então é uma circunferência perfeitinha ou um pedaço dela. Não pode ser uma curva qualquer. Então não é todo movimento que faz curva que a gente vai aplicar o que a gente está vendo nesse capítulo. Bom, então definindo aqui o movimento circular, eu tenho a partícula que vai desempenhar o movimento circular e ela começa o movimento, pode ser em qualquer ponto, eu botei ali em cima, como velocidade v. Essa velocidade v eu sempre desenho tangenciando a trajetória. O que é tangenciando? Lembra da reta tangente. Uma reta que é tangente à circunferência, ela só esbarra em um ponto dela, ela não corta a circunferência, é algo mais ou menos assim. Aqui é difícil de desenhar, essa mesinha minha escorrega muito, mas esse aqui, ó, ela passa por um ponto só, e é assim que é a direção da velocidade. Pode ver que se eu esticar ela para trás, ó, ela fica fora da circunferência, ela não entra. Toda reta tangente a uma circunferência, gente, faz 90 graus com um raio. É perpendicular ao raio. A velocidade, então, é sempre perpendicular ao raio. Então, se andar um pouquinho, olha lá, andou um pedaço de circunferência, nesse pedaço de circunferência a gente chama de arco, então andou um arco, a velocidade continua tangente. Se é uniforme, o valor dessa velocidade permanece constante. Daqui a pouco eu explico por que eu frisei esse valor. Então é o seguinte, a gente já estudou que se uma partícula, um corpo qualquer anda um espaço ΔS, se eu dividir esse espaço pelo tempo, eu tenho a chamada velocidade, eu consigo explorar esse movimento. Eu consigo calcular a velocidade, prever quanto que ele vai andar se eu esticar o tempo, eu consigo, então, analisar esse movimento. Ainda mais se for uniforme, é só espaço sobre tempo mesmo. Ok. Agora, como é um movimento que está numa parte da circunferência, além do ΔS, ele também percorre um ângulo. Então eu posso analisar esse movimento por dois caminhos, pelo ângulo ou pela linha. Valores diferentes para explicar a mesma coisa. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ΔΦ. Vou explicar por quê. Primeiro a letra grega ali, φ, tá? Podia ser alfa, podia ser teta. A gente usa φ, é o mais usual nesse tipo de conteúdo. Aí o livro vai estar usando φ também, por isso que eu mantive, tá? E por que o delta? Porque é o seguinte, eu posso ter... Quando eu trabalho na linha, que a gente estudou antes, um corpo saía de um ponto, chegava no outro, eu colocava ali o ponto inicial, né, espaço inicial, e um ponto final. Lembra que o S, só o S é um ponto, não é um tamanho, né? Não é algo que você mede o comprimento, é só um ponto, é uma posição. E a diferença dessa posição era o ΔS, é o espaço percorrido. O ângulo é a mesma ideia. Eu faço isso, eu pego uma circunferência, mas aí eu tenho que definir uma origem. Aqui eu defini uma origem, né? Onde começa, o zero. Eu posso falar que o ângulo zero é aqui, ó. E aí, por exemplo, se uma partícula começa a andar nesse ponto, esse ângulo aqui, que ela começou o movimento, é o meu ângulo inicial, φ0. Vamos supor que ela anda daqui, posição 1, até a posição 2, no sentido anti-horário. Então ela termina nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo todo, ó, desde o zero até aqui. Esse é o ângulo φ, que eu vou chamar de posição angular, ângulo final. Então o ΔΦ é o φ final menos φ inicial. O ângulo final menos ângulo inicial. No fundo é o quê? Para falar um português mais claro. É o ângulo que ele abriu. Ele percorreu parte da circunferência, andou aquele ângulo. Se ele andar a circunferência toda, o ΔΦ, 360 graus. Se ele andar metade da circunferência, até aqui, por exemplo, o ΔΦ
180 graus. Se ele andar 1/4 da circunferência, até aqui, 90 graus. Então é isso. ΔΦ é o ângulo que ele varre, né, que ele percorre. Um detalhe sobre o ângulo. Um ângulo, a gente não pode usar graus. A gente vai falar grau toda hora, porque a gente entende. Quando eu falo 180 graus, pelo menos eu acho que a maioria, ou todo mundo, entende que é isso daqui, ó. Tá bom? Ó, aqui tem o ponto de encontro dessas duas retas, e aqui eu tenho, então, o nosso 180 graus. Só que é o seguinte, a unidade que a gente tem que usar para esse ângulo não é graus, vai ser o radiano. E aí a gente tem que saber transformar de um para o outro. Então, no sistema internacional, o ângulo é medido em radiano. E aí não é a mesma coisa, a 180 radianos? Não. 180 graus equivale a π radianos. Esse é o valor mais fácil de lembrar. 180 graus, π radiano. Π é número, tá, gente? 3,14, radiano é unidade. Então, porque tem gente que confunde a unidade com π radiano. Falar, tem que botar em π radianos. Não, π é número. Nem sempre vai aparecer π. Você pode ter um ângulo de 20 radianos. A unidade é o radianos. Agora, esse valor aqui é de referência, 180 equivale a π radianos. A partir dele você acha os outros. Por exemplo, 90 graus, é metade. π sobre 2 radianos. 360 graus, é o dobro, né? A volta completa. 2π radianos. E se eu botar lá um valor menos óbvio, né? Vamos botar 40 graus. Aí o que eu faço para achar então em radianos? Aí você faz uma regra de 3. Você faz uma regrinha de 3. 180 graus equivale a π radianos. 40 graus equivale a x. Multiplica aqui cruzado, né? 180x igual a 40 vezes π. Eu já posso dividir os dois lados por 20 para facilitar, né? Vai ficar 9x igual a 2π. Então, x igual a 2π sobre 9. E a unidade é radianos. Então, 40 graus equivale a 2π sobre 9. Não precisa fazer mais do que isso, para deixar assim. Então, isso é importante a gente saber, tá? Beleza. Tá. Deixa eu apagar um pouco essa bagunça. Bom, então, entendendo essa questão do ângulo, eu vou ter no movimento circular algo análogo à velocidade. A velocidade v, né, linear, que é a chamada velocidade angular. Que não é uma grandeza vetorial, apesar dela ter um sentido, né, horário ou anti-horário, ela não é um vetor. Tanto que eu faço a seta bem tortinha ali para ficar claro isso. A gente a gente define a letra grega ômega, parece um W, mas é um ômega, e o ômega vai ser a nossa velocidade angular, que vai falar o seguinte: qual o ângulo que ele anda no tempo. Tá? O delta S dividido pelo delta T era a velocidade, que falava qual espaço que anda no tempo. O ômega, velocidade angular, vai falar qual o ângulo que ele anda no tempo. Então eu tenho essas duas definições aqui, ó. Velocidade escalar ou linear, né, sobre a linha, aquela clássica, e agora velocidade angular, ΔΦ sobre ΔT, ângulo sobre tempo. Então, se eu tenho um movimento que é assim mais ou menos, ó, o corpo anda 8π, a unidade disso, a unidade de ângulo, radiano, unidade de tempo, segundo, 8π radianos por segundo. 8π radianos por segundo, o que é isso? Como é que é esse movimento? Tá? É um movimento circular, né? Porque se é ômega, ele está girando, então ele tem um movimento circular. E como que é esse movimento? 2π é uma volta. 8π é 4 vezes esse valor. Então eu tenho 4 vezes uma volta. Ou seja, eu tenho 4 voltas, né?
Então isso aqui está dizendo que ele dá 4 voltas em cada segundo. Então tem que saber ler esse número. Um outro, ó, π sobre 2 radianos por segundo. Ó, π sobre 2, metade de π é 90 graus. Então ele anda 1/4 da volta por segundo. Ó. Já vou falar, Gabi, rapidinho. Então, ó, π sobre 2 radianos por segundo seria isso, ó. Se fica mais confortável, eu vou falar 90 graus, tá? 90 graus em 1 segundo, 90 em 2 segundos, 90, 3, mais 90 em 4 segundos ele fecha a volta. Então a gente tem que entender isso. Ô Gabi, tá na ementa do Enem, tá? É assunto de Enem. Já caiu? Já caiu. Tanto que tem uma questão na lista de movimento circular que é do Enem. Caiu muito? Não. É difícil achar questão do movimento circular até, porque ele é pouco cobrado. Só que esses conceitos, eles aparecem em outras matérias. A gente vai estudar, por exemplo, força e movimento circular. Então você tem que ter uma noção, não é que vai cobrar isso de você. Essa equação aqui quase a gente não usa, tá? Na vida. Mas você tem que entender o que é ômega, vai aparecer lá um ômega. Ondas, ondas a gente estuda aqui em Juiz de Fora no 3º ano. É uma matéria que geralmente vem no livro do 2º, mas o PISM colocou no PISM 3, então hoje em dia a gente estuda no 3º ano. Ondas é um movimento que a gente define assim, né, uma onda, né, uma repetição dessa configuração, só que ele tem uma analogia com o movimento circular. Então, quando você estuda ondas, vai aparecer em algum momento esse ômega. Então, isso volta, isso está dentro de outras matérias. Então, a gente tem que entender. Agora, como não é cobrado tanto direto, não é que não aparece, mas não é tanto, é por isso que a gente realmente trabalha pouco. O livro tem 16 exercícios só, tá, no capítulo inteiro, que eu recomendo fazer todos, tá? Tem alguns difíceis, a gente faz no plantão se tiver dúvida, mas são poucos exercícios porque realmente é uma matéria que agora é para ter uma noção, e a gente vai desenvolvendo ela durante o ensino médio. Então, beleza. Dado o ômega, então, dado velocidade, a gente pode abrir um pouquinho. O que tem que ficar claro, eu acho que vocês estão entendendo isso, é que toda vez que eu falo que a matéria tem menos ou mais importância, não quer dizer que é menos importante, você não precisa aprender. Quer dizer que se você não está sabendo fazer os exercícios mais complexos daquilo, não tem problema. Porque é algo que a gente vai elaborar ainda, entendeu? Quando eu falo que cai pouco, eu vou abandonar. Não. Você tem que entender, porque o pouco não quer dizer que nunca cai. Mas quer dizer que quando cai também não é tão difícil. O que realmente parece no PISM para vocês, e que quando eu falo PISM, gente, é porque é o que é importante para o resto do ensino médio, ou para quem vai continuar estudando esse tipo de matéria. O que é importante? Você entender aquela parte do movimento, aquelas 4 equações, S igual a S0 mais VT, V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2 e torre série. Saber lidar com aquilo. Movimento com 2 corpos, descrever equação horária, aquilo é importantíssimo. Aquilo aparece sempre, aquilo vai ser sempre usado. Depois desse assunto, o que é muito importante para a gente levar desse ano é o que vai vir no próximo capítulo. Então a gente passou uma fase agora com assuntos que foram até mais rápidos, mas justamente por isso, é pouco cobrado, a gente não aprofunda tanto. Depois a gente vai entrar para o que realmente interessa. E aí tem a parte de força, então é movimento, força e energia. Força e energia, então, tem que sair do primeiro ano sabendo. Fazendo exercício um pouquinho mais difícil, tá? Sabendo lidar com aquilo. É fácil, a teoria é fácil, vocês vão entender rápido. Como é uma matéria importante, tem muito exercício. Aí tem exercícios difíceis. Aí tem bem gostosos de resolver, tá? Que você fica pensando neles, é legal. Então, e a gente agarra mais nela. É uma matéria que vai bem mais devagar. Então, o próximo capítulo, não capítulo, né, são vários capítulos com o mesmo assunto, ele vai mais devagar. A gente fica um tempinho nele, e a energia entra devagar nesse processo, para a gente fechar bem o primeiro ano. Então, vamos continuar aqui. Entendido ômega, eu vou trazer agora a relação entre o que tem do movimento linear, eu botei aqui o ΔS, o tamanho dessa linha azul, e o movimento angular, o ângulo. A relação entre eles é essa. Ó. Essa linha, esse arco, vai ser igual ao ângulo vezes o raio. Isso daqui vocês já viram. Lá no ensino fundamental,
Talvez nem todo mundo tenha estudado isso tudo, mas tem uma matéria que estuda geometria lá, você estuda a relação do ângulo alfa com esse arco aqui, ó. Ponto A, ponto B, ali está o raio. Aí você viu o seguinte, o arco AB, que é essa linha, é igual ao ângulo, isso aqui é um alfa, vezes R. Bom, eu nunca vi isso, não tem problema não, tá? Não apavora não. Mas quem já viu, é isso que está escrito aqui, ó. Só que aqui eu estou botando na linguagem da física. Então, você já estudou mais ou menos, eu vou te mostrar que você já viu mais ou menos, Laura, só um minutinho. Aqui, ao invés de botar o arco AB, eu botei ΔS. Ao invés de botar o ângulo alfa, eu botei o ΔΦ. Mas é a mesma coisa, tá vendo? Tamanho da linha é o ângulo vezes raio. Tamanho da linha, ângulo vezes raio. Quando eu falei que você já viu mais ou menos, é porque é o seguinte, imagine que essa linha seja a circunferência toda. Ao invés de pegar só um pedacinho dela, só um arco, eu pego a circunferência inteira. Vou chamar de C. Né? Comprimento da circunferência. O ângulo da circunferência toda, em radianos, é 2π. Ó. Porque 360 graus equivale a 2π. E o ângulo tem que ser em radianos. Então, 2π. E o raio é raio. Olha lá, o comprimento da circunferência é 2πr. Essa a maioria já viu. Essa fórmula tem certeza que vocês já se depararam com ela algum dia. Talvez não tenha estudado muito, talvez não lembre, mas essa é conhecida. Essa é um caso especial daquela. Por isso que eu falei que vocês viram aquilo mais ou menos. Pode não ter visto com essa cara, pode não ter visto o arco, mas você viu o caso especial dela. Então isso daqui ó, é ângulo vezes raio, tá vendo? Só que ângulo em radiano. Só que vocês não estudavam radiano no fundamental. Então por isso que não falava-se tanto disso. Mas não é nada muito novo. Tá? Novo no que sentido? Não é 100% inédito, vocês já viram mais ou menos. Isso daqui agora eu posso brincar com essa relação. Né? Linha, ângulo vezes raio. Eu posso dividir pelo tempo os dois lados. Lembra que numa igualdade, se eu mexer de um lado e do outro lado da mesma forma, não muda a igualdade. Então, dividir pelo tempo. Para que isso? Ó, ΔS sobre ΔT, velocidade. ΔΦ sobre ΔT, velocidade angular. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, V igual a ômega R. Vou apagar para desembolar um pouquinho. Apesar dessa equação dar origem a essa, não parece que essa, que por ser a base é mais importante, é essa que eu recomendo vocês gravarem. V igual a ômega R. Isso é importantíssimo. Essa usa muito, tá? Vamos usar toda hora isso aqui. Se eu dividir pelo tempo de novo, eu vou ter agora velocidade pelo tempo, velocidade pelo tempo. Eu vou ter aceleração. Aceleração linear, né, que muda o valor da velocidade, aquela ΔV sobre ΔT. E essa letra aqui é o gama, velocidade angular. A aceleração angular, desculpa, variação da velocidade angular sobre o tempo. Eu já adianto uma coisa, eu estou apresentando essa equação porque o livro acho que traz ela aparece às vezes, só que é o seguinte, não tem exercício disso. A gente não avalia isso agora. Isso quase nunca é cobrado. Eu não acho exercício disso, por exemplo, na internet. Não é que não existe, existe, mas eu tenho que vasculhar muito. E quando eu falo achar na internet, estou falando em concurso, outros livros, tá? É difícil a gente cobrar isso, mesmo porque o capítulo é movimento circular uniforme. Se tiver essa aceleração, ele não é uniforme mais, ele vai variando a velocidade angular, ele vai andando um ângulo maior a cada instante. Então não é muito o caso. Mas eu estou falando aqui que existe, porque se aparecer um dia para vocês, não é nada tão mirabolante, tá? Aí o seguinte, quem assistiu a aula 9A viu que depois de eu falar isso, eu dei um macete. Eu botei lá uma relação que é essa daqui, ó, lar. Explicar o que é isso. Primeiro, isso não é uma fórmula. Se você escrever isso na prova, você perde ponto. Porque o que é isso? O que é L? O que é A? O que é R? De onde você tirou isso? Tá? Isso estou falando do PISA, inclusive. O professor que corrige o PISA, da banca do PISA, uma vez falou isso para mim. Que já viu isso em prova e corta. Isso, tem frase também. O pessoal às vezes escreve frase, né? Só sorvete.
que é isso aqui, ó. Eu odeio essas frases, essas aqui. Porque eu acho que a gente decora a fórmula e não entende ela. É melhor, eu prefiro entender. Mas enfim, escreveu isso, perdeu ponto. Não, você é mal. Não, não sou eu não. Estou falando de concurso. Tá bom? Porque isso não é... Que é isso? De onde você tirou isso na física? Mesma coisa o lar. O lar, eu passo por quê? Ele ajuda a lembrar como a gente escreve essa equação. Todas elas, tá? As três aqui. Ele ajuda a lembrar a ordem. É muito comum a gente confundir essa ordem. Às vezes escreve isso aqui, ó, ômega VR. Você troca um pelo outro. Então, para não confundir, eu coloco isso, ó, lar, grandeza linear é igual a angular vezes o raio. Então, ó, linear, angular, raio. Aceleração linear, angular, raio. Então, lar. Então, marca isso. Não é para você escrever isso, mas pode ficar na cabeça para você não confundir essa ordem, tá? V igual a ômega R. Bom, dito isso, vamos para dois conceitos de extrema importância, novos, a gente não falou disso ainda, e que são fáceis, que a gente vai carregar isso também por bastante parte. Em ondas a gente fala isso o tempo todo, tá? Que é o período e frequência. Para ter ideia, o que diferencia a onda de luz, por exemplo, azul, da luz vermelha, é a frequência. Elas têm a mesma característica. Se você pudesse ver a onda, elas seriam a mesma cara, a mesma forma. O que muda é a frequência. Tá? Então vamos entender o que é isso. A definição é o seguinte: ó, período, tempo de uma volta, frequência, quantas voltas, quantas repetições, né, o objeto faz por unidade de tempo. Repare que é o contrário, tempo por volta, volta por tempo. Por isso que é um contrário do outro mesmo, tá? A frequência seria, então, exatamente o inverso do período. Se o período é 2, período é tempo, né? Então, se é 2 segundos, frequência 1 sobre 2. Se o período for 10, frequência 1 sobre 10. Se a frequência for 100, período 1 sobre 100. Simples assim, tá? Unidade de período, unidade de tempo, segundos. De período sempre com T maiúsculo, não bota minúsculo. O minúsculo é um instante qualquer. O T maiúsculo eu entendo que é o período, é o tempo de uma volta, então tem que ser maiúsculo. E a unidade de frequência seria por segundo. 1 sobre segundo, né? Voltas por segundo, repetições por segundo, seria isso. A gente escreve isso, tem um exercício que coloca dessa forma aqui, ó, RPS, rotações por segundo. Só que isso é raro aparecer. O mais comum é você usar o mesmo, o Hertz. HZ, escreve assim, ó, Hertz. Então, quando eu falo frequência 20, no sistema internacional eu vou falar 20 Hertz, 20 voltas por segundo. E aí, para entender bem isso, eu dou um exemplo bem bobinho, mas que para realmente não ficar dúvidas nesse conceito, que é, por exemplo, de um ônibus. Tá? O período não é só de movimento circular, tá, gente? Qualquer movimento que se repete sempre no mesmo tempo, a gente fala que é um movimento periódico. Então, ele tem um período. Por exemplo, imagina uma criança no balanço, aqueles balanços de parquinho, né, que vai para um lado para o outro. Vamos supor que ela sobe e desce sempre a mesma altura, quase não tem atrito ali. Se ela só vai e volta no mesmo tempo sempre, eu vou falar que esse movimento é periódico. O que quer dizer isso? Esse tempo que ela foi e voltou, o tempo de uma repetição, é o período. Então, qualquer movimento que repete, e repete sempre com o mesmo tempo, ele tem o período. Então, para dar uma ideia, eu vou botar o seguinte: imagina que tem um ponto de ônibus aqui em casa, e tem um ônibus que passa aqui de 2 em 2 horas. Então, ele sai daqui, percorre o bairro, passa pelo centro, percorre outro bairro e volta. Não é um movimento circular, obviamente, mas é um movimento que se repete. 2 horas ele fecha o movimento e continua. Fecha e continua. Beleza. Esse tempo de 2 horas é o período. É o tempo de uma volta do ônibus.
Agora, eu poderia perguntar o seguinte: quantas vezes ele passa por dia aqui em casa? Imagina que ele passa de madrugada também, ele não para hora nenhuma. Então, se o dia tem 24 horas, ele passa 12 vezes por dia. Isso é frequência. Então, Laura, olha só. Ah, sim, exatamente. Você vai pegar quantas horas tem um dia, divide pelo tempo de cada volta, você vai ter o número de voltas por dia. Então, assim, você raciocina nele, ele vai passar aqui em casa 12 vezes, né? Se ele passar 12 vezes, vai completar 24 horas. Esse valor aqui é a frequência. Isso aqui é o que fala quantas repetições por tempo, né? No caso, o tempo que eu usei dia. Aí, se botasse na fórmula, daria isso aqui, ó, frequência contrário do período. Período 2 horas daria 1/2 ou meia repetição, meia volta por hora. Que eu poderia entender o seguinte, em 1 hora, então ele deu meia volta. É meia volta para cada hora. Exatamente isso, né? Meia volta em 1 hora, a outra meia volta na outra hora, fechou 2 horas. Então isso é período e frequência. A gente tem que entender isso. O primeiro exercício é só sobre isso, tá? Para eu reforçar essa ideia. E aí o último conceito, deixa eu só ficar de olho na hora. O último conceito que eu vou lembrar aqui, gente, só para chamar a atenção, tudo isso foi explicado na aula 9A. Eu estou só revisando para a gente entrar para o exercício já com isso aqui. Ah, e eu marquei essa equação que é importante, essa também é, né? Tá bom? Um detalhe sobre equação. Hoje de manhã, uma colega nossa, né, uma aluna, não vou falar nem de qual turma, foi de outra turma, mas ela perguntou, não que tenha sido coisa boba, não, foi uma pergunta inteligente, ela mostrou um formulário que ela construiu, eu fiquei até orgulhoso, a menina está estudando bem e tudo. E aí ela botou essa fórmula aqui, ó, F igual a N sobre delta T. Tá lá no livro. Você vai encontrar isso lá. E eu falei o seguinte, ó, tá ótimo o que você fez, só que me incomoda algumas fórmulas. Essa é uma delas. Essa fórmula aqui eu acho que é exagerado você aprender. Isso aqui é frequência, tá? Frequência, número de voltas sobre tempo. Eu não gosto disso. Por quê? Toda fórmula que eu acho que dá para se entender, ao invés de decorar, eu prefiro que a gente não decore, porque senão fica muita fórmula. A gente fica mais preso na equação do que no conceito, entendeu? Para ficar claro o que eu estou explicando, deixa eu só passar aqui rapidinho, depois eu volto. Esse exercício aqui, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Olha essa frase aqui, 480 voltas no tempo de 120 segundos. Vamos escrever diferente, ó, 480 voltas por 120 segundos. Né? 480 voltas em 120 segundos. Quantas voltas por segundo? Pô, se isso aqui são 120 segundos, divide por 120. Vai ficar 4 voltas por segundo. Bom, voltas por segundo, a gente escreve 4 Hz. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar aquela fórmula lá que eu falei que eu não gosto, sem aplicar diretamente a fórmula. Nesse caso aqui, é o raciocínio muito direto. Voltas pelo tempo, entendeu? Não preciso decorar a fórmula, escrever fórmula. Então eu acho que é bobeira, que acaba que você fica preocupado. Aí no final você olha ali para o teu formulário e fala, nossa, quanta fórmula. Física é muito difícil, muita equação. Nem tanto, entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é tanto assim, porque algumas, assim, é obrigação do autor do livro colocar. É uma definição, beleza, tá lá. Mas na boa, a gente entende. Se o cara falar que um objeto dá 30 voltas em 5 segundos, ele dá 6 voltas por segundo. Não precisa lembrar de equação. Então por isso que eu acho que não precisa. Podem apagar essa equação daqui. Deixa eu só apagar para vocês. E concluindo aqui, ó, eu só vou colocar esse conceito de período
na equação da velocidade angular. É uma equação que a gente, igual eu falei, a gente trabalha pouco com ela, mas tem que entender o que ela fala. A gente tem que entender esse conceito. Então vamos lá. Se eu pegar o período é um tempo especial, né? O tempo de uma volta completa. Na circunferência, no movimento circular, uma volta tem um ângulo de 2π. Está aqui embaixo, ó, 360 graus, 2π. Então, o ângulo 2π. O período seria o tempo de uma volta. Então, essa fórmula aqui de baixo ó, é a ΔΦ sobre ΔT, um caso mais escrito para um caso especial que é a volta completa, ó, 2π sobre período. O contrário do período, lá, 1 sobre o período, é a frequência. Então, ao invés de escrever assim, eu posso escrever dessa forma. 2π e o F lá em cima. É o inverso do período. Essas equações, então, saíram da mistura dessa com aquela, beleza. Mas eu já recomendo aí essa aqui sim a gente guardar. Ômega 2πf. Equação fácil de lembrar. Até brinco que ela é sonora, né? 2πf. Você fala fácil. E é uma equação que você vai usar muito, muito mesmo. Praticamente, 90% dos exercícios de movimento circular, você usa essas equações aqui. Ó. As 3 que eu marquei. Tá certo? O resto é conceito que tem que saber. Claro que às vezes a gente usa. E dá para você abrir mão dessas e usar aquelas, não tem problema. Mas essas 3 são bem mais práticas, é o que a gente usa mais. E o nosso último conceito é um conceito que tem que tomar tem muito cuidado. É fácil, mas a gente tem que preocupar com uma coisa. O que eu estou querendo dizer? O movimento é circular uniforme. Eu até risquei a aceleração ali, porque essa velocidade que não muda o módulo, né? Ele não acelera nem freia. Mas, vamos olhar para esse exemplo. Imagina esse carro fazendo uma curva, e ele entra na curva com 50 km por hora de velocidade, e continua com 50 km por hora. Ele não muda a rapidez, não muda o valor da velocidade. Ele não vai mais rápido nem mais devagar. Então ele não tem aquela aceleração clássica, a aceleração escalar. A aceleração que tinha nessa fórmula, ΔV sobre ΔT, ou V igual a V0 mais AT. Ele não tem. Só que é o seguinte, a velocidade ela não é toda constante. Tem um detalhe na velocidade que está mudando, que é a direção. Esse corpo começa andando para um lado na curva e vai virando. O vetor velocidade vai mudando. Aqui no meu exercício também mudou. Eu comecei desenhando a velocidade para cá e ela depois está ali. Ó. Teve uma mudança no vetor. E quem muda a velocidade é a aceleração. Então, se eu falei que não tem essa aceleração aqui, tem que existir outra aceleração. Tem que ter um tipo de aceleração que muda a direção do movimento. É a chamada aceleração centrípeta. Tá? Não é centrífuga. Centrífuga a gente vai estudar mais para frente, no terceiro bimestre. Essa é centrípeta. A aceleração centrípeta, então, para repetir, ela não muda a rapidez do corpo, não faz correr mais nem frear. Ela muda a direção da velocidade. Então, toda vez que tiver um movimento com curva, tem centrípeta. Não interessa qual seja, tá? Só para ter ideia, a Terra, que gira em torno do Sol, já que é um movimento que é circular, ela tem uma aceleração centrípeta. Sempre. Sempre vai ter. É essa aceleração que muda a direção. E se ela não existisse, por alguma razão ela deixou de existir, o corpo vai em linha reta. Não tem nada que mude a direção. Tá? Aqui no Fusquinha a mesma coisa. Some a aceleração centrípeta, ele vai em linha reta. Então a aceleração centrípeta sempre vai aparecer em qualquer situação que tem curva. E pela terceira ou quarta vez, ela não muda o valor da velocidade, ela muda a direção, só isso. A equação dela, essa infelizmente a gente tem que decorar, né? Eu falo, a gente tem que decorar várias, só que o resto a gente entende um pouco a origem. Essa aqui não. Eu vou jogar para vocês mesmo. V ao quadrado, velocidade, né, ao quadrado, vezes a velocidade linear, sobre R. Só um detalhe, gente. Você pode misturar essa relação com essa. Você vai achar isso aqui, ó.
ômega ao quadrado vezes R. Mas, pelo amor de Deus, não decorem isso, tá? Isso aqui foi jogando isso ali. Não tem que decorar mais essa, não. Centrípede, vocês têm que saber essa. Até em outros capítulos. Terceiro ano a gente volta a usar, mas essa aqui não. Essa aqui você chega nela quando precisar. Tô falando isso porque também tem no livro ela montadinha, marcadinha no quadrinho. Aí quem vai copiar as fórmulas do livro vão colocar essa fórmula lá e vai estar errando. Então é isso, gente. O resumo da aula passada, o resumo do movimento circular todo, em termos de conceitos, é esse. As aplicações que a gente vai ver em exercício, mas não tem muita coisa diferente em relação a isso, não. E só para fechar essa parte de revisão, aquela animaçãozinha ali, aquela figura, onde ela mostra o corpo realizando o movimento circular uniforme, a velocidade constante, tem uma velocidade sempre tangenciando a circunferência, e essa aceleração, repara, aponta para o centro da circunferência, faz 90 graus com a velocidade, está em cima do raio, é a aceleração centrípeta. Não vai fazer a partícula correr mais nem menos, mas provoca a curvatura. Alguma questão? Por mim não, professor. Acho que ficou bem Beleza, explicado. tá tranquilo. Quando for eu perguntar e ficar tudo silêncio assim, eu sempre vou entender que tá tudo bem, tá? Obrigado. Gente, vou fazer alguns exercícios. Os primeiros, eu deixei o formulário aqui do lado. Formulário assim, aquelas equações que eu passei todas no slide anterior. Mas, lembrando que são três, na verdade quatro aqui, né? Que eu considero muito importantes. Não, radiano é novidade de todo mundo, Gabi. Tá? Relaxa. Na trigonometria, na matemática, vocês vão ver com mais calma. Vocês vão fazer conta, ver quantos radianos tem um grau, quantos graus tem um radiano. Vocês vão ver bastante isso. Vão ver o círculo trigonométrico, que é tudo marcado em radianos. Então, vocês vão ter contato com isso. Mas, por enquanto, é só entender isso. É a unidade, entre aspas, oficial do ângulo, tá? É do sistema internacional. E a transformação você faz por regra de 3. Por enquanto, basta a gente entender isso. Gente, vamos lá. Primeira questão, como eu falei, só de período de frequência, questão simples. Mas vamos fazer ela devagarinho. Ó. Um carrossel, até botei imagem ali para quem está muito tempo sem ir em parquinho lembrar o que é o carrossel. Gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Ó, uma rotação completa a cada 4 segundos. Então isso aqui ó, é a maneira que ele achou para disfarçar o período. Tempo de uma volta, rotação completa em 4 segundos. Beleza. Cada cavalo executa movimento circular uniforme, com frequência em RPS, olha lá, rotações por segundo igual a... Esse RPS, gente, foi o que eu falei antes. Ó. Repetições, rotações por segundo, é a mesma coisa que Hertz, o HZ. Então, até falei, é raro aparecer assim. O RPM aparece mais. Rotações por minuto. Agora, por segundo é o Hertz. Então, só para ficar claro isso. Vamos fazer isso, ó. Eu vou interpretar aqui, não vou nem aplicar a fórmula direto, não. Ele é fácil, você joga na fórmula ali, ó, e 1/4 é 0,25, acabou, vai ser feliz, tá? Então, vamos só enxergar o que está acontecendo. Ele dá uma volta em 4 segundos. Então, esse aqui é o movimento do nosso carrossel. Cada cavalinho demora 4 segundos. Isso quer dizer que em 1 segundo ele vai andar até aqui, já que a velocidade é constante, né, módulo constante, mais 1 segundo, 2 segundos aqui, 3 segundos, 4 segundos deu a volta. Então, em cada segundo, ele anda 1/4 de volta. Você poderia falar que a frequência é 1/4 de volta por segundo. 1/4 da rotação por segundo. 1/4, 0,25. Então, você entender esse conceito já ajuda. Mas foi o que eu falei, Bárbara. O caminho rápido aqui é esse, ó.
Você pega essa equação, período é 1 sobre f, ou f é 1 sobre t, né? Você pode trocar os dois ali sem problema. 1 sobre 4, 0,25. Né? Aqui ficou 1 sobre 4 segundos, né? Então fica por segundo, que é Hertz ou RPS. A resposta é a letra E. Agora, sempre que você estiver fazendo exercício, vale a pena você pensar o que está acontecendo, enxergar um pouquinho. Claro que isso é muito fácil. Então isso aqui é assim, isso é tranquilo. Mas vale a pena fazer isso, tá? Então questão 1, basicamente é só isso aqui, né? Que ela está feita 2 vezes, ela é isso daqui. Ó. Questão de concurso, tá, gente? Pra vocês verem que nem toda questão de física vai vir complicado. Às vezes é facinho, facinho. Vou para outra, hein? Qualquer coisa vocês me falam que eu volto. Bom, essa já rabisquei um pouquinho, né? Ele fala lá, um corpo em movimento circular uniforme, MCU, consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio meio metro. De acordo com essas informações, determine. Bom, a frequência eu já fiz. Como eu falei, eu não vou usar aquela equação. Usei e não usei, né? Eu não gosto de lembrar dela. Eu penso no conceito. Esse caso aqui eu acho mais produtivo. Frequência é o número de voltas pelo tempo. Então, 4 voltas por segundo, 4 Hz. Não tem muito mistério. Período é o contrário da frequência. Vai ficar 1 sobre 4, 0,25 segundos. Então, olha lá, ele dá 4 voltas em um segundo. 1, 2, 3, 4. 1 segundo isso. Então, uma volta só é 1/4 do segundo mesmo. Essa não, Laura, eu sou chato com fórmula, já cansei de chamar a atenção disso, mas daquelas fórmulas mais... porque eu deixo lá na aula mesmo, que eu chamo a atenção, porque ela explica a origem do conceito. Eu sou muito chato com fórmula quando você tem mais de uma opção. Agora, isso aqui é muito conceito, não chega a ser fórmula, tá? Então não precisa botar essa aqui na equação, não. Essa aqui não tem livro que nem traz ela, para ter ideia, por isso que a gente não trabalha tanto. Tem livro que dá a informação, o que é frequência, e tá bom, vai ser feliz. Então não preocupa com essa equação, não. É só entender mesmo o conceito, tá? Essa daqui eu sei que é simples, mas tem que colocar. Por quê? Porque a velocidade você pode achar por outros caminhos. Você poderia ter um movimento com a aceleração, a velocidade seria essa. Então você tem que botar a fórmula, porque aqui você já me dá várias informações. Se você bota essa fórmula aqui na sua prova, você está me explicando que você está entendendo que o movimento é uniforme. Se você bota essa, está explicando que você entendeu o movimento uniformemente variado. Então a equação é uma justificativa, a equação explica muito. Da frequência não, é muito, muito trivial. Um período e frequência, está ali, sem mistério, né? E aí a novidade aqui dessa questão, as velocidades, a angular e a escalar. Ó, seguinte, tem a maneira rapidinho de fazer. Eu, para variar, vou dar uma enrolada aqui antes, fazer um pouco mais longo para a gente entender. Se você lembra da definição mesmo, base de velocidade angular, é delta φ sobre delta t. É o ângulo sobre tempo. Aí você pensa o seguinte, bom, ele demora esse tempo aqui para dar uma volta. Uma volta é 2π. Esse tempo aqui, 0,25. Então aqui já vai dar 8π radianos por segundo. Você poderia pensar também nesse valor aqui, ó, ele dá 4 voltas por segundo. Então 4 voltas, 4 vezes 2π, o ângulo, né? 2π é 360 graus, tá, gente? Lembra? Então 4 voltas, né? 4 vezes 2π por segundo, por 1 segundo. Também vai dar 8π. Mesma coisa que antes. Beleza, tá certo, não tem nada de errado, mas o caminho rápido é pegar isso aqui, ó, o 2πf que eu falei. A letra B, velocidade angular, 2πf. 2π vezes 4, 8π radianos por segundo. Acabou. Tá uma linha ali.
E a velocidade escalar, que é essa velocidade, você pode usar essa fórmula também. Ó. É movimento uniforme, então ΔS sobre ΔT. Você calcula o ΔS como? Você faz a fórmula do comprimento da circunferência. Você calcula o comprimento da circunferência, 2πr. E aí você pode pegar esse valor, né? Ele dá 4 voltas, ele anda 4 vezes isso aqui em 1 segundo. E faz ΔS sobre ΔT. É um caminho, tá certo, tá? Não tem nada que questionar. Mas você tem essa relação, aquele que eu falei do lar, né? Grandeza linear, angular vezes raio. V igual a ômega R. Então você coloca V igual a ômega, velocidade angular, 8π, R, meio metro, 4π metros por segundo. Acabou. Tá? Então, em 2 linhas, responde as 2 grandezas da letra B. Até aqui, beleza? Tá. Mais ou menos, professor. O que foi? Eu, Onde está o problema? é que eu acho que eu tô tendo um pouquinho mais de dificuldade para entender o que é coeficiente angular. Aí, Não falei coeficiente não, angular, não. Não é alguma coisa velocidade angular. angular, não. Isso, eu Ah, confundi tá. agora. Coeficiente angular é matemática. Vamos lá. Vamos explorar isso aqui, então. Eu tenho aqui a velocidade angular 8π radianos por segundo. Esse 8π, vamos lembrar que 2π é 360 graus. Tá bom? Então, 8π quer dizer que ele deu 4 voltas por segundo. Eu acho que a tua dificuldade acaba, foi a Laura, né? Ô, Laura, a tua dificuldade pode acabar se você começar a transformar para graus. Quer ver? Deixa eu pegar nosso quadro. Opa. Tá aqui. Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Porque se eu te dou uma velocidade angular, só botar a fórmula aqui para a gente não esquecer o conceito, é ângulo sobre tempo. Eu te falo assim, um corpo tem velocidade angular π sobre 3 radianos por segundo. Vamos entender o que é isso. Se eu transformar isso aqui para graus, você vai ver que fica mais fácil de compreender o que está acontecendo. Imagina que aqui é a origem do movimento, tá? Aqui é o zero, e o corpo anda no sentido anti-horário. Então ele vai andar para cá. E aí eu pergunto, por exemplo, depois de 1 segundo, qual é a posição desse corpo? Ele começa aqui. Isso aqui é a velocidade que me fala qual o ângulo que ele percorre. Qual o ângulo que ele percorre no tempo. Vamos passar para graus. Eu sei que 180 graus é igual a π. Então, onde tem π ali, você coloca 180 graus. Então, a velocidade angular vai ser de 60 graus por Por que segundo. pi é igual a 180 graus? Oi? Por que pi é igual a 180 Então, graus? essa origem que eu não entrei muito, eu só falei dessa transformação. Essa unidade radiano, gente, vem da geometria. Seguinte, qualquer circunferência que você pegar, qualquer uma, se você pegar o tamanho dela, vamos supor que você pega um barbante, faz uma circunferência, aí você corta o barbante ali, estica ele. Você comprimento da circunferência. Se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo raio de qualquer uma que seja, pode ser uma circunferência gigante, uma minúscula, qualquer uma, você sempre vai achar o mesmo valor. Sempre. Sempre. Que valor que é esse? 2π. Na verdade, a origem do π, na lei da Grécia Antiga, é você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, que é o 2r. Você vai achar π. Sempre. Que aí é aquele número gigante. Gigante como? Ele é um número pequeno, assim, ele é 3 alguma coisa, só que quando eu falo gigante, é que olha para cá, ó.
Isso aqui é o número de casas decimais que se conhece do π. Tá bom? 3,14 e aí vai. Então, na verdade, a gente usa 3,14 para facilitar, mas ele é um pouquinho maior. Mas, então isso aqui é a definição de π, nasce aqui. O que está fazendo aqui, na verdade, é o seguinte, ó, você pegou a circunferência, dividiu pelo diâmetro, achou esse valor. Se eu pegar e dividir pelo raio, então, eu acho 2π. Definiu-se, então, que esse 2π seria esse ângulo, essa abertura da circunferência. Tá? E como você dividiu pelo raio, nasce aí o nome do radianos. Por isso que é radianos, vem de raio mesmo. Então, essa é a definição de radianos. Eu confesso que eu não sei quando isso virou grau. Mas nós aqui aprendemos, hoje em dia, primeiro grau. Então, o que a gente faz é um regresso para o radiano. Aí eu te explico, ó, não, ó, a circunferência completa que você conhece como 360 graus, na verdade, era para você aprender com 2π radianos. Então, é mais ou menos isso. Não estou indo tão fundo na origem, mas essa é a ideia. É como se eu te falasse o seguinte. Você já viu o filme nos Estados Unidos, Moção de Temperatura? Não. Nunca viu? Passa a observar. Às vezes a pessoa tira lá a temperatura lá do corpo, febre, tá lá quase 100 graus. Né? Não ângulo agora, né? Tô falando temperatura. Às vezes mostra um relógio lá, as pessoas lá morrendo de frio, tudo, e tá lá no termômetro. 30 graus. Tá até nevando. Pô, 30 graus nevando? É porque eles usam outro sistema de unidades. A mesma coisa da milha, né? Você olha a velocidade do carro lá, ele está marcando em milha. Uma milha equivale a 1,6 quilômetros, mais ou menos. Então, isso são transformações de unidades. Cada unidade tem a sua origem. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Então, assim como para quilômetro, para milha, eu só te falo, ó, gente, uma milha são 1,6 quilômetros, mais ou menos. Tá bom? O grau aqui, radiano, é a mesma coisa. É mais ou menos isso. Agora eu te falei, tem a origem do radiano, tem a historinha lá toda, mas é só para entender essa transformação. Então a gente vai usar sempre o radianos, infelizmente, né? Se fosse grau seria mais fácil. A gente vai usar sempre o radianos, e eu tenho que saber transformar, então. E aí, para você entender a velocidade angular, que você falou que estava com dúvida, é entender isso. Ele é o que ele anda, é o que ele gira aqui, né? Por segundo. Então, igual eu coloquei π sobre 3 radianos, equivale a 60 graus por segundo. Aí eu entendo. Ó. 60 graus em 1 segundo, 2 segundos, 120, daqui até aqui. 3 segundos, ele dá meia volta. Ó. 60, 60, mais 60, 180. Tá? Ele vai dar uma volta completa, então, em quanto tempo? Né? Em 6 segundos. Se 3 segundos ele deu meia volta, 6 segundos ele dá a volta completa. E aí a gente vai explorando esse ômega. Então isso é ômega. Voltando para cá, para ainda falar do ômega, tá, Laura? Para continuar falando, o ômega ele se confunde também com a frequência. Olha só, eu falei aqui, ó, 8π. Aí eu expliquei, gente, 8π é a mesma coisa que 4 voltas, né? 8π radianos seria 4 vezes 360 graus. 4 voltas. A frequência fala isso, ela 4 voltas por segundo. Então, ômega também é chamado de frequência angular, porque ele fala exatamente isso. Qual o ângulo que ele percorre por unidade de tempo. É um nome que aparece, às vezes, também, frequência angular, e ele se confunde com a frequência. Os dois me explicam como que é o giro do corpo. Com esse número, ômega, ou com esse frequência, eu entendo como o corpo gira. Tá bom? Melhorou, Laura, um pouquinho? Senão eu dou outro exemplo. Pode dar outro exemplo, Posso, professor? sem problema. Só para ver se eu entendi mesmo. Deixa eu apagar essa bagunça. Isso aqui é mais fácil. Olha que beleza. Vamos pensar o seguinte. Fazer 2 caminhos, ó. Uma circunferência aqui. Vou botar a origem do movimento aqui. Então esse é o ângulo zero. Eu vou falar o seguinte, que esse corpo ele andou
até esse ponto aqui, tá? Nesse sentido anti-horário, então ele anda esse ângulo aqui, ele abre assim. Chegou até aqui em, sei lá, pensar um número bom aqui, 12 segundos. Vamos entender o que é essa velocidade angular dele, tá? Quando ele sai dessa posição e gira até ali, ele andou qual ângulo? Ó, em graus, que eu sei que é mais fácil, esse aqui, ó, eu entendo bem, 90 graus. Esse daqui, mais 90, então ele andou 180 até ali. Então 90, mais 90, mais 90, ó. Cada quarta circunferência 90 graus. Então ele andou 3 vezes 90 graus, ele andou 270 graus. Isso em 12 segundos. Se eu passar graus para radiano, como que eu faço? Ó, lembra que eu te falei de você marcar, guardar um número, 180 graus é π radianos, então 270 vai ser x. Aí você faz a regra de 3, que você multiplica cruzado, 180x igual a 270 π. X vai ser igual a 270 π sobre 180, e aí eu posso simplificar. Primeiro eu corto com zero, depois eu posso dividir os dois por 9, ó. 27 por 9 é 3, 18 por 9, 2. Então fica 3 meios de π sobre 2 radianos. Então ele anda em 12 segundos 270 graus ou 3π, uma transformação de unidade, ó, 3π sobre 2 radianos. Tá? Se for para comparar, é como comparar milha com metro, com quilômetro. Tá? Você tem um valor base e faz a transformação. Então eu transformei de graus para radianos. O que seria o ômega, então? O ômega seria eu pegar essa variação do ângulo no tempo. ΔΦ sobre ΔT. Então ele anda 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, em 12 segundos. Isso aqui é uma fração dividindo outro número, então na verdade eu repito a primeira fração, escrevo o segundo invertido, né? E aí eu vou ter isso, eu posso simplificar 3 com 12, dá 4, multiplico por 2, π sobre 8 radianos por segundo. A velocidade angular, então, vai me falar a velocidade que ele muda o ângulo. Ele anda só π sobre 8 radianos em um segundo, de tal forma que em 12 segundos ele vai andar 3π sobre 2. Ah, mas ainda assim não entendo. Vamos pensar em graus, talvez fique mais fácil. 270 graus sobre 12. Para facilitar a conta, eu vou dividir isso aqui por 3, né? Vai ficar 90 sobre 4, que vai ser igual a 22,5 graus por segundo. Que não se escreve isso, tá, gente? Isso aqui a gente não usa, mas dá para entender. Ó. Ele está andando 22 graus, então você marca ali só 22 graus em um segundo. Então, um segundo ele anda essa abertura, mais um segundo outra, até fechar 12 segundos ali embaixo. Então, isso é a nossa velocidade angular. Entendi agora. Melhorou? É parecido com o pensamento das outras matérias que a gente já teve. É velocidade, Não não sei, eu vai tô achando mudar. alguma semelhança. Tá? Por isso que eu até trabalhei, se a gente voltar lá, eu botei uma do lado da outra. O conceito é o mesmo, só que ao invés de metros é ângulo, né? E aí aparece radiano aqui para atrapalhar a nossa vida. Mas é só você lembrar disso, pô, radiano é grau. Só sabe fazer transformação, é ângulo, não mudou nada. Gente, como eu disse, tem mais exercícios. Esse 3 é muito bom. 4, e tem mais, tem até mais que está aqui. Tá? Então eu vou gravar essas resoluções e mandar para vocês. E esse daqui é o exercício de frequência, repetindo, então,
para aqueles alunos que não estão aqui assistindo a aula síncrona, que não puderam por alguma razão, tá? Sem julgamentos nenhum, eu entendo os problemas que tem na aula virtual, mas então vocês assistem e me mandem, por favor, esse exercício de frequência. Essas fórmulas aqui do lado, você não vai usar todas, tá? É só aquele formuláriozinho que eu arrastei para facilitar a vida de vocês. Então esse é o exercício que eu estou pedindo. Para vocês que estão assistindo aqui, tentem fazer depois. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu já li aqui e achei difícil. Ele é muito igual a esse exercício aqui, o 7, que eu vou mandar resolvido. Por isso que eu deixei no final da segunda parte, e não da primeira. Então vocês assistem a segunda parte e fazem de frequência. Tá? Vou trazer vocês de volta para cá, para poder olhar para frente. Tudo bem então, gente? Tá. Ô, Graziele, vocês não precisam. Eu vou ser honesto com vocês, eu não corrijo o exercício de frequência, tá, gente? Eu só vejo se você fez a coisa certa. Se vocês botar lá um documento escrito banana, 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 eu vou zerar. Aí eu vou falar que você não fez. Zerar não, né? Eu vou botar falta. Eu não corrijo, porque senão não tem como, não dá tempo. Eu olho se você montou e beleza, tá feito. Olha se montou, beleza, tá feito. Bota a presença. O que acontece então? Você faz, mas se eu mandar vai ser um desperdício de tempo nosso, tá? Porque eu já tenho eu já tenho sua presença computada. Então só faz. Ah, mas eu não entendi. Eu queria que você fizesse. Eu quero que você olhe a minha resolução. Aí você entra em contato comigo, ou plantão, ou WhatsApp. E-mail, eu confesso que eu estou demorando a responder, que está acumulando muito. O pessoal está mandando muita coisa atrasada. Eu estou recebendo dezenas, literalmente, dezenas de e-mails por dia. Entendeu? Então eu vou receber. O WhatsApp às vezes é mais rápido. Se você não deu dúvida, ou fez assim, pô, será que eu acertei? Você me fala, pode ser o WhatsApp, que daqui uns dias eu vou ter ele pronto já no computador. Eu faço aqui na mão e de escaneio, aí eu mando para vocês, tá? Quem quiser. Mas corrigir eu não vou, não, desculpa. Mas de frequência não dá tempo. É impossível. A lista eu vejo, exercício por exercício. Por isso que eu fui kamikaze botando a lista para o 9 de setembro. Ô Lorena, eu vou botar. Eu vou mandar assim. Me lembra disso. Só não vou mandar agora, porque senão tem gente que nem assiste a aula, copia a resolução e me manda. Eu sei que fazem isso. Mas daqui a uma semana, na sexta-feira que vem, você me lembra que eu coloco lá. Eu mando muito individual. O pessoal pede muito. Eu não mando para o grupo que eu sempre. Ou isso, eu posso no final do bimestre, vocês podem falar, professor, manda todos os bimestres resolvidos. Tá tudo pronto, eu tenho alguns aqui já na pasta. Eu tenho esses exercícios já. É fácil, é só arrastar. Só que aí eu evito mandar para o grupo. Eu já pensei nisso. Porque às vezes eu mando, gente, o mesmo exercício para 5 pessoas num dia. O pessoal que está estudando mais em dia, eu boto a aula à tarde e começa. Professor, tem ele resolvido? Professor, quanto que deu? Aí eu mando a resolução. E aí eu podia mandar de uma vez só, né? Eu sei que para mim é mais fácil, mas aí também é deixar muito fácil para quem está querendo burlar as coisas. Mas manda só, me cobra, gente, me cobra porque é muita coisa. Tem noção, é muito documento. E final do bimestre eu tô louco corrigindo lista e prova. Aí vocês me falam isso, eu mando lá sem problema. É fácil, igual eu falei, tá aqui. É só arrastar, tá bom? Gente, vou liberar vocês, já passou bastante do tempo, tem gente que deve estar morrendo de fome. Obrigadão pela presença, tá? Essas aulas virtuais, às vezes fica muito vazio, não tem problema, mas é muito bom quando vem muita gente. Foi um teste, tá? Eu vou testar a gravação, foi um teste para ver que vocês vêm, e a gente vai fazer mais, respeitando o limite lá do Eric, e a gente vai conversando, tá bom? Plantões, quarta e quinta, lembra, não preciso avisar não, tá? O plantão é sempre esse link, toda minha reunião é esse link. Então, quarta e quinta lá, quando não tiver que aviso. Deixa eu ver que o chat voou aqui. Tá, o pessoal dando tchau, ótimo, e... Tá, final do mês, isso, beleza. Vocês me lembram então, tá? Então, tchauzinho, vou interromper a gravação.